Olá a quem assiste a essa aula do nosso projeto de ensino de escrita científica. Eu sou o professor Ader Jimenez. Essa é a nossa primeira aula do projeto de ensino que está começando. Hoje é dia 29 de janeiro de 2026. Então a gente já começa o ano com essa novidade. E como é o primeiro dia, como é o primeiro momento de contato, eu vou esperar por alguns minutinhos para que as pessoas entrem e aí a gente começa. Especificamente por ser, né, o nosso primeiro momento, então a gente vai fazer essa concessão de dar alguns minutos. Caso não entre ninguém nesses primeiros minutos, eu vou deixar o microfone silenciado. Enquanto isso, eu vou voltar para o ambiente lá do projeto de ensino só para ver se nesses últimos minutos alguém mandou alguma mensagem perguntando, pedindo para confirmar o link ou confirmando o horário que entraria. E aí, na sequência, a gente já começa as nossas aulas, ok? Vou deixar o microfone fechado um minutinho. Bem, já passaram aí alguns minutos desde o horário de início da aula. Acabei de reforçar o link lá no espaço do Moodle específico para esse projeto de ensino. E como essa aula vai ficar gravada, eu vou então começar e transmitir o conteúdo e falando sobre ele. Se entrarem pessoas, eu vou pedir que se apresentem e a gente interage. Senão vai ficar em formato de aula mesmo, para que depois vocês possam acessar, assistir e poder rever com calma. Ok? Vamos lá então. Como eu disse, esse é o nosso projeto de ensino de escrita científica. Nossa primeira aula. Opa, alguém pediu para entrar. Deixa eu aceitar aqui.
Vamos esperar. Ver se deu certo eu aceitar uma pessoa que pediu para entrar. Não sei. Por via das dúvidas, então, eu vou conversando com vocês ou contando sobre o projeto e as atividades. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre como é que esse projeto está estruturado, como é que ele foi pensado e por que, né, ele foi organizado dessa forma. O nosso projeto de ensino de escrita científica, ele tem uma finalidade que é muito ampla no sentido de pensar a sua formação. Por que, que ele tem uma finalidade muito ampla? Porque ele não serve para um momento específico, para um tipo de atividade específica, ou para desenvolver uma única habilidade. Se você olhou lá no ambiente lá do Moodle, você viu que o objetivo geral desse projeto é capacitar o estudante para a sistematização do conhecimento acadêmico, desde a fase de leitura técnica até a redação final de projetos e artigos científicos. E para isso, a gente tem três objetivos específicos, ou seja, como é que a gente vai buscar atender a esse grande objetivo de te capacitar? Primeiro, objetivo específico de desenvolver competências de busca em bases de dados científicas. O segundo, instrumentalizar o aluno na construção de problemas de pesquisa e objetivos claros. E o terceiro, aprimorar a escrita autoral, o uso de citações e a coesão textual. Para isso, a gente vai passar por um conjunto de temas ou de tópicos ao longo dos nossos encontros. Se você acompanhar aí o cronograma, nós temos então 9 aulas pela frente, hoje e depois mais 8. Essas aulas vão agora da última quinta-feira de janeiro até a última quinta-feira do mês de março. A gente tem aula toda quinta-feira, das 7 da noite até as 8h30 da noite. E a cada semana nós vamos tratar de um tema diferente. Nós temos um tópico diferente para ser abordado. Na aula de hoje, como está lá na capa dos nossos slides, o nosso tema é escrita científica e projeto de pesquisa. Na próxima aula a gente vai falar sobre o tema, problema e objetivo, depois sobre contextualização e justificativa, e aí na sequência, busca e seleção do referencial teórico, como fazer leitura e interpretação, a redação de um resumo e de um fichamento, como é que você transforma esses seus pequenos textos em argumentos científicos. Depois a organização lógica do seu texto, como é que o seu texto adquire coesão, como é que ele ganha unidade. E por fim, olhar a estrutura de um artigo científico e pensar alguns aspectos que implicam o potencial que ele tem para publicação. Então perceba que a gente vai desde passar por uma conversa sobre o que é uma escrita científica, por que que a gente escreve cientificamente, qual é o tipo de cuidado que a gente tem que ter, até chegar lá na frente, num momento em que nós vamos falar sobre a estrutura do artigo científico. Olá, Bianca, boa noite. Se você quiser ou puder ligar a câmera ou microfone, mesmo que seja só um pouquinho, Bianca, pode ficar à vontade. Boa noite, Bianca. Para quem vai assistir depois, a Bianca colocou boa noite dela aqui no grupo, no chat. Perdão. Bianca,
como você foi a primeira a entrar, eu estava falando um pouco, né, do itinerário que a gente vai percorrer nas nossas aulas, e eu queria que você falasse para mim de onde que você é, qual o seu curso, em que módulo que você está do curso, para eu saber um pouco mais sobre quem é você. Eu olhei lá no grupo, a gente tem mais de 60 pessoas inscritas, então é uma quantidade de pessoas que pode ser bem variada. Legal. Então a Bianca está dizendo aqui no chat que ela é aluna de Betim, está no primeiro período, está começando então, e faz o curso de despachante documentalista. Legal, Bianca, seja bem-vinda ao nosso curso. Espero que te seja proveitoso, tá bom? Aí agora tem mais gente entrando. Não sei se o link chegou, se o link não tinha chegado para vocês antes. Até vocês podem, pessoal, por favor, né, me contarem se o link não tinha chegado para vocês antes, se por isso vocês estão entrando agora, tá? Podem me contar, fiquem à vontade para ir colocando aí no chat, para eu saber. Isadora, Bianca acabou de se apresentar. Não sei se você quer falar, ou quer escrever, ou quer aparecer na câmera ou não, mas eu queria que você falasse de onde que você é, que período de curso que você está e qual é o seu curso também. Oi, eu não sei se está funcionando o áudio. Áudio sim, só não estou te vendo. Ah, não, a câmera eu deixei de propósito fechada. Tudo bem. Eu sou de Curitiba, estou no primeiro período agora de Sociologia. Eu me matriculei hoje e fiquei muito feliz de ter já alguns grupos disponíveis. Que legal, que legal. Seja bem-vinda também, então. Nesse Muito obrigada. momento a gente tem aqui duas alunas que estão iniciando os seus cursos, muito bacana. Eu estava falando, Isadora, a gente vai percorrer, né, um caminho desde pensar o que é escrita científica até pensar o que a gente faz depois que o artigo está pronto. E aí eu queria que vocês duas me contassem se vocês já fizeram uma graduação ou não, se vocês já escreveram algum texto científico em algum momento, tem alguma experiência na trajetória de vocês. Então, eu estou fazendo uma graduação paralela a essa e tanto tive a ideia de começar Sociologia justamente por isso, porque eu queria mais produzir academicamente, produzir, escrever artigo. A minha faculdade ela é muito boa, só que ela não tem tantas iniciativas, tantos projetos para escrita. E eu não tenho noção nenhuma. É a primeira vez que eu vou escrever alguma coisa, só tenho vontade mesmo. Você cursa o quê, Isadora? Direito. Ah, legal. Em que período que você está de direito? Quinto período ainda. Ah, mas já está no meio do curso quase. Já. Ah, legal. Bianca, você tem alguma outra formação, alguma experiência de escrita? Bianca está conversando com a gente aqui pelo chat, tá? Nenhuma. Beleza. Então, a gente vai construir coletivamente essas experiências. Tem um colega de vocês que ele está entrando e caindo, deve ser problema de internet. Então, vamos lá. Bom, antes de passar ao conteúdo de fato, né, eu perguntei de vocês, vou falar um pouquinho quem sou eu, para vocês saberem como essa aula fica gravada, né, depois todo mundo que assistir vai poder saber. Você já sabe meu nome, né? Meu nome é Eder Jimenez, eu sou professor do Centro Universitário Cidade Verde, eu dou aula para os cursos de Sociologia, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, de Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado, para os bacharelados de Ciência Política, de Serviço Social e para alguns cursos de tecnólogo, como de Educação Social, de Desenvolvimento Comunitário e aí por diante. A minha formação, ela é uma formação que eu comecei lá na virada do século. Eu entrei na minha primeira graduação em 2001 e aí eu cursei
algumas graduações, fiz mestrado, doutorado, algumas especializações, num trajeto que foi muito levado pelo fato de que a pesquisa me chama muita atenção. Eu gosto muito de pesquisar, então também gosto muito de escrever sobre as pesquisas. E para mim é muito gostoso, muito prazeroso poder falar sobre isso, dividir esse momento e, quem sabe, ajudar vocês a se encantarem também pela pesquisa. Minha primeira graduação foi em Ciências Contábeis. Eu, ainda durante o curso, já entendi que não era muito meu perfil. Depois eu migrei para o campo das ciências sociais. Eu sou bacharel em ciências contábeis, em ciências sociais, também em serviço social. Fiz uma licenciatura em sociologia, fiz um curso de tecnólogo em gestão pública, fiz várias especializações em gestão pública, controladoria, ciência política, ciência de dados, em tecnologias educacionais, em práticas inovadoras em educação. Meu mestrado é nas ciências sociais, o meu doutorado é em sociologia política e eu terminei no meio do ano passado o meu pós-doutorado em ciência política. E aí, por enquanto, eu parei um pouco de estudar, né? Estou um pouco agora numa fase de reorganizar ideias de pesquisa. A agenda que vem do pós-doutorado tem me movido muito e tem me feito me ocupar também com isso. Além das aulas para esses cursos no UniCV, eu dou aula em 2 programas de pós-graduação, que tem mestrado e doutorado, na Universidade Estadual de Maringá. Um é um programa acadêmico de ciências sociais e um outro é um programa profissional de políticas públicas. Então, são 2 programas com características diferentes, com perfis de alunos diferentes, mas que têm um grande ponto em comum, que é a preocupação com o desenvolvimento de textos, de pesquisas de qualidade, que comuniquem os resultados daquilo que está sendo feito. É por isso, então, que eu fiquei responsável por conduzir esse curso, por essa trajetória. Se vocês forem procurar no meu Lattes, vocês vão ver que eu já participei de muitos eventos, já apresentei muitos trabalhos nesses eventos, tenho algumas dezenas de artigos publicados em revistas, alguns capítulos de livros, já fui organizador e autor de capítulos de vários livros, já escrevi um livro coletivamente e também um livro individual, que é um livro que decorre da minha tese de doutorado. Então, tenho também na escrita um caminho que muito me toca. E aí, já quero sinalizar para vocês o seguinte: vocês estão começando o curso agora, mas vocês vão ver ao longo do curso, dos cursos de vocês, a possibilidade de realizar pesquisas de iniciação científica. O que é uma iniciação científica? Iniciação científica é a pesquisa que acadêmicos de graduação fazem com a supervisão de um professor para aprimorar a escrita e a capacidade analítica. Quando abrir o edital, fiquem atentas, se inscrevam, porque é algo que complementa a formação de vocês, ok? Vamos lá, então, para a gente começar a nossa conversa. Bom, primeiro, acho que a gente precisa entender os fundamentos de um letramento acadêmico, né? Pensar um pouco o que é o foco do que vocês estão fazendo aqui. E para isso, a primeira coisa a pensar, o que é uma pesquisa científica. Eu vou tocando a fala, mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade, tá? Se vocês quiserem mandar perguntas no chat, se vocês quiserem levantar a mão para fazer a pergunta por áudio, não precisam ficar esperando um determinado momento para falar ou para se manifestar. Eu peço só que vocês levantem a mão, porque ou mandem no chat, porque daí eu termino de falar o que estou falando, né? Eu concluo o meu raciocínio e na sequência eu passo a palavra para vocês, tá?
Mas não fiquem pensando assim, eu não posso perguntar. E é melhor não questionar. Questione, pergunte. A aula acontece quando vocês participam, tá bem? Então fiquem à vontade. Bom, o que é uma pesquisa científica, né? A pesquisa científica ou o fazer científico, ele é algo que a gente associa muito a pensar questões relacionadas à saúde. Toda vez que a gente fala de cientista, ou na maioria das vezes, se vocês concordarem, vocês podem colocar no chat se quiserem. Quando fala assim, fulano é cientista, a gente imagina uma pessoa com jaleco num laboratório. Eu, pelo menos, imaginei isso por muito tempo. Não sei se é o caso de vocês. Mas tinha a visão de que cientista é aquela pessoa que fica lá, naquele espaço, fechada, isolada, pensando coisas e fazendo testes e concluindo e propondo, mas sempre distante, né? Como se a ciência fosse sempre feita nesses espaços. Pela minha formação, a formação com a qual eu trabalho predominantemente, eu sou um cientista social. Ou seja, eu sou um cientista da sociedade, né? Um cientista que trabalha olhando e pensando a sociedade. Então, eu também sou um cientista, né? Ainda que o meu objeto ele não esteja num laboratório, ainda que eu não precise de um jaleco para fazer as minhas análises, os meus experimentos, né? As minhas experiências, isso faz de mim também um cientista. Porque o que define a ciência, o que define o fazer científico, não é o jaleco ou o laboratório. São os procedimentos que são utilizados para a produção de um tipo de conhecimento. O conhecimento científico, ele é um tipo de conhecimento possível. Vocês já ouviram falar em senso comum? Sabe quando alguém fala qualquer coisa e vocês não sabem de onde veio? Vocês não sabem quem é que falou aquilo pela primeira vez, mas aquele tipo de informação, ele circula e ele tem uma validade? Isso é um senso comum. Ou é um tipo de conhecimento que vem de tradições, por vezes, né? Então, o chá que a avó da gente fazia quando o estômago doía, o que tem? Né? Qual é o composto daquela planta? Por que algumas você tem que macerar e outras você tem que colocar na água e deixar um pouco junto, imerso, e depois tirar a folha? Por que tem alguns chás que quando você tira a folha, você encosta ela na pele, além de tomar o chá? Qual que é a reação química que isso gera, né? Biologicamente, como é que isso funciona no corpo? A gente pode não saber, a nossa avó podia não saber, mas tinha um efeito. Esse é um conhecimento mais tácito, ele é passado de uma pessoa para outra sem que haja grandes questionamentos e não ter um rigor sobre ele. E nem sempre ele está certo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a ideia do não pode misturar leite com manga, né? Que depois vários historiadores já falaram que foi uma espécie de forma de assustar as pessoas escravizadas, né? Para que elas não fizessem o consumo dessas duas fontes de alimentação. E tem gente que até hoje não toma. Mas, poxa, você pode bater manga com leite, né? E você pode consumir manga com leite. Então, esse tipo de conhecimento, ele nem sempre é testado, ele nem sempre está certo, mas ainda assim ele é muito eficiente no passar de pessoas para pessoas. Tem um segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento teológico, ou seja, o conhecimento que tem a perspectiva da religiosidade. E veja que aqui eu não estou falando de uma religião, estou falando da religiosidade. Tem muitos ritos, muitos valores, muitas crenças que as religiões têm o costume de passar, né? De pessoa para pessoa, de família para família, de geração para geração. E aí não é uma religião,
todas as religiões, em alguma medida, têm esse processo de construção coletiva desses valores, desses costumes. E isso é um tipo de conhecimento. Até mesmo porque, assim como para o conhecimento de senso comum, tem pessoas que se guiam pelo conhecimento teológico para tomar decisões, para pensar comportamentos, para se manifestar diante de determinadas situações. Ou seja, são duas fontes de conhecimento diferentes que têm perspectivas que impactam a nossa vida. Uma terceira fonte de conhecimento, uma terceira forma de conhecimento, é o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele é um conhecimento que tem a perspectiva da reflexão e uma perspectiva de que a gente formule e reformule os pensamentos de uma maneira que eles sejam o mais ético, o mais socialmente aceitável, o mais coletivamente viável. Ou seja, a ideia do pensamento filosófico é que a gente reflita sobre aquilo que vai impactar uma decisão, que vai impactar uma fala, que vai impactar um determinado ato. E o último tipo de conhecimento, pensando quatro grandes formas de conhecimento, é o conhecimento científico, que também impacta a nossa vida e que é um conhecimento que tem uma racionalidade diferente dos outros. Porque o senso comum, ele tem uma racionalidade reduzida, né? A ideia de que não necessariamente você consegue explicar a origem daquilo, a ideia de que nem sempre ele está certo. O conhecimento teológico, ele é um conhecimento que tem uma racionalidade, deixa eu achar a melhor palavra, uma racionalidade muito específica e radical. Radical em qual sentido? Radical é uma palavra que tem a ver com raiz, né? Ele está muito enraizado. E esse enraizamento que vem das crenças, ele implica numa impossibilidade geral ou muito grande de questionamento, de tensionamento. Por outro lado, o conhecimento filosófico, ele depende muito da maneira como a gente percebe, vivencia, como a gente toma contato com as nossas perspectivas de realidade. E aí ele acaba sendo muito fragmentado, porque cada pessoa absorve, pensa, filtra, reflete e se manifesta de modos diferentes. E o conhecimento científico, ele tem uma dupla condição de racionalidade e de ser passível de verificação, que faz com que ele se afaste de tudo aquilo que é pautado por opiniões e por emoções. É assim que ele deve ser, pelo menos. Então, se ele se afasta das opiniões pessoais e das emoções, porque ele tem essa possibilidade de ser racionalizado, de ser testado, de ser verificado, de ter uma metodologia para o desenvolvimento que outras pessoas também podem replicar para dizer que está certo, para dizer que está errado, para então poder contestar, ele é diferente das outras formas de conhecimento. O que isso significa? O conhecimento científico, ele tem algo muito legal, que é a ideia de que ele é falível, no sentido de falência. O que é falência, né? É algo deixar de existir, é algo perder sua validade. E é isso que faz com que o conhecimento científico seja tão importante. Ao mesmo tempo que cada ponto de conhecimento científico é falível, a estrutura que se forma, ela vai sempre se solidificando. Tem um texto que eu vou disponibilizar como material complementar para vocês depois, que faz uma analogia à ciência como sendo um grande muro que a gente vai erguendo. E o autor chega a brincar dizendo assim,
qual é o tijolinho que você vai colocar nesse grande muro da ciência? Ou seja, como é que você vai contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico? O que você pode trazer, né? Como é que você pode ajudar as pessoas a terem mais conhecimento sobre um determinado tema? E isso faz todo sentido, porque o conhecimento científico, ele não é um conhecimento que busca se superar, como se fosse assim: a gente tem uma nova teoria, então a teoria anterior ela perdeu sentido, ela não serve mais para nada. Não necessariamente. A gente pode ter teorias que contestam e que trazem um novo olhar conflitivo, mas de diálogo, né? A gente pode ter teorias ou a gente pode ter resultados de testes que melhoram algo que já existia. Pensando na ciência como um todo, a ideia das vacinas, por exemplo, é de melhorar a nossa imunidade. Não necessariamente quando se cria uma vacina, uma outra vacina deixa de existir, perde sua validade, ou não faz mais sentido considerá-la como útil. Isso porque, então, a ideia da ciência é que haja uma cumulatividade naquilo que a gente produz. Para vocês terem uma ideia, em 2007, eu tinha acabado a minha primeira graduação e eu fui fazer a minha primeira especialização em gestão pública e decidi estudar as organizações do terceiro setor. Eu fiz um trabalho teórico, aí quando eu fui fazer minha segunda especialização, eu fiz um trabalho empírico, ou seja, um trabalho de campo em uma organização em Maringá, cidade onde eu resido. Quando eu fui para o mestrado, eu fui fazer um trabalho empírico e, ao invés de uma, eu abordei mais de 80 organizações. Ou seja, eu fui construindo um conhecimento que foi me ajudando a aumentar, inclusive, a escala daquilo que eu fazia. Anos depois, muitos anos depois, em 2022, então 15 anos depois de eu começar a estudar essas organizações do terceiro setor, a professora Suzier, que é coordenadora de vários cursos da UNICV, como Serviço Social, Ciência Política, Sociologia, Ciências Sociais e outros, ela veio fazer mestrado, ser minha aluna, para estudar também essas organizações, que ela continua estudando no doutorado. E tudo aquilo que eu já tinha aprendido foi parte da base que ela utilizou. Então, a escrita científica, a pesquisa científica, ela tem uma preocupação muito grande em que você vá acumulando conhecimento. Quanto mais você conhece, mais aumenta a possibilidade de ampliar ainda mais esse conhecimento. O Daniel entrou nesses minutinhos que eu estava falando. Daniel, se você quiser e se você puder, ou ligar a câmera e o microfone, colocar no chat, conta pra gente de onde você é, qual o seu curso e em qual módulo você tá, por favor. Seja bem-vindo. Enquanto a gente espera aí o Daniel contar pra gente o perfil dele. Bom, então, nesse contexto do que é a ciência, né, do que é a pesquisa científica, a gente tem a ideia de letramento acadêmico. O que é o letramento acadêmico? O letramento acadêmico é um conjunto de atividades ou um processo de aquisição e de uso efetivo da escrita no ensino superior, que parte da ideia de que vocês vão aprender a construir sentidos para aquilo que vocês leem, para aquilo que vocês escrevem, e a partir disso estabelecer suas próprias identidades dentro da universidade. O que eu estou chamando de estabelecer a próxima identidade? Significa o seguinte: quando eu falo de letramento acadêmico,
Eu não estou falando só de gramática, eu não estou falando só de saber usar as regras da língua portuguesa, pontuação, acentuação, conjugação. Estou falando de um processo que é um pouco mais complexo, que tem a ver com como você aprende a escrever com a linguagem universitária. Isso é importante porque aprender a escrever com a linguagem universitária vai fazer com que você seja reconhecida, reconhecido no ambiente acadêmico. Isso é como uma prática de sociabilidade, uma prática social, no seguinte sentido: a universidade, os eventos acadêmicos, eles são relativamente restritos, né? A população brasileira mesmo, que tem 200 e tantos milhões de pessoas, tem menos de 16% de pessoas que chegaram até hoje à universidade. Ou seja, é por si um espaço restrito. Saber se comunicar e saber demonstrar o seu conhecimento é extremamente importante. É um tipo de diferencial, dentre outros, que você pode ter para se colocar no mercado de trabalho, por exemplo, né, para ter algum tipo de destaque. E isso significa que o seu texto, o texto acadêmico, ele também é uma espécie de evento, uma parte dessa interação social. Por quê? Quando você escreve, você demonstra conhecimento, tem que demonstrar capacidade de persuasão, algum tipo de poder sobre aquilo que você se dispõe a falar, ou seja, eu posso falar porque eu conheço, né, um senso de autoridade sobre aquele tema na produção do discurso. O que é importante lembrar? O conhecimento acadêmico e o diploma, eles não são a única forma de conhecimento, né? Não são a única forma da gente pensar o que as pessoas sabem. Mas é talvez a forma mais universalmente aceita. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem, por exemplo, e eu conheço um monte de gente que vem de movimentos sociais, que sabe discutir política pública, que entende a política partidária, que quando participa de uma reunião na prefeitura sabe levantar quais são as demandas, quais são as dificuldades presentes no território, mas não tem um diploma superior. Essa pessoa tem muito conhecimento. Não raras vezes mais conhecimento do que alguém que tem um diploma. Só que ela é menos considerada para determinados cargos, porque o diploma conta, né? Porque essa validação formal do conhecimento que um diploma tem conta mais. É como se a gente pensasse na parede. Pensa assim, ó. Já foi algum médico, advogado, dentista que na parede tem os seus diplomas? A pessoa está te mostrando, né, o conhecimento dela. E para além dos diplomas, a escrita é uma forma de mostrar, uma forma importante e extremamente rica de possibilidades para isso. Qual é um ponto importante para você superar qualquer tipo de trava que você tenha com relação à pesquisa? Encarar o seu medo. Tem muita gente que tem um verdadeiro terror de escrever. Não sei se é o caso de vocês, se for, vocês podem contar. Gente que fala coisas do tipo: não, eu não sei escrever. Não, eu escrevo muito mal. Ah, tenho criatividade. Ah, eu tenho muita insegurança porque eu acho que os meus argumentos são ruins. Ah, o meu vocabulário não é bom. Tudo isso são situações possíveis. Então, não vou dizer, ah, não, você não é nada disso, porque cada um tem os limites e as inseguranças e sabe também aquilo que não é o seu ponto forte. Mas o que é o lado bom? A gente consegue melhorar, a gente pode superar isso, né? De algum jeito a gente consegue enfrentar essas condições. Deixa eu ver aqui quem que se manifestou. A Isadora falou que tem um pouco de medo. O medo, Isadora, Bianca, para você que vê depois dessa aula,
O medo é normal. Ele é parte do processo. E eu falo sempre, quem já foi meu orientando, quem é meu orientando, já me ouviu falar pelo menos uma vez o seguinte: eu prefiro alunos que, quando começam um processo de orientação, tem algum tipo de receio, tem algum tipo de medo daquilo que eles vão enfrentar. Porque nesse caso, eu interpreto o medo como um sinal de respeito, de senso de responsabilidade, que seria mais ou menos interpretado por mim da seguinte maneira: eu não sei se eu estou pronta, se eu estou pronto para fazer isso aqui, porque é uma coisa importante, porque é uma coisa muito séria, é algo que vai exigir bastante de mim. E vai mesmo. E é muito sério mesmo. E é muito importante mesmo. E quando você escreve, publica um texto, ele vai ficar disponível para quem quiser ler. Vai ser algo, como eu disse antes, né? Mostra a sua identidade, mostra quem é você, de algum jeito, né? Mesmo todo recortado, mas fala um pouquinho sobre você. Professor, então é para ter medo? Não. Isso que parece medo, um belo senso de responsabilidade, um belo sinal de respeito por aquilo que você está se dispondo a fazer. Então, não chame de medo, chame de reconhecimento com responsabilidade daquilo que você está se dispondo a fazer. E aí a gente tem uma chance de mudar essa chave inicial. E mudando a chave inicial, pensar outro jeito. Pensar um jeito que você se sente estimulada a fazer. Quem colocou aqui a palavra coragem? Foi a Bianca, né? Sinal de coragem, exatamente. Poxa, vocês estão se aventurando a fazer uma coisa que vocês nunca fizeram. E vocês estão receosas porque vocês reconhecem que não sabem fazer. Corajosos vocês, de se disporem a aprender, a fazer alguma coisa diferente. Isso é muito legal. E eu espero que ao longo do curso a gente caminhe para que vocês superem esse medo que vocês têm, tá? O que é muito comum as pessoas terem medo na hora de escrever? É pensar. Eu tenho alunos que falam assim: professor, com medo de escrever bobagem, professor, isso foi muito ruim, mas se eu copiar o que a pessoa disse, eu não sei. Gente, a gente nunca começa sabendo. E a escrita, ela é um exercício. Não sei se vocês treinam na academia, mas para quem já treinou na academia ou qualquer esporte, a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa é terrível. Eu, pelo menos, não é nem só a primeira vez. Por alguns dias, né? Por algumas vezes que eu vou fazer, aquilo é terrível. Mas com o tempo você vai melhorando. Então, na academia, por exemplo, eu vou melhorando a execução do exercício, eu vou sabendo onde eu tenho que posicionar os cotovelos, o quanto eu tenho que abrir o peitoral, que tanto que nesse exercício meu ombro sobe, se eu posso colocar o pescoço para frente ou não. Se eu estou praticando voleibol, por exemplo, eu vou melhorando a maneira como eu me coloco para recepcionar a bola e a minha manchete ir melhor direcionada para o levantador. Se você está falando de um esporte de força, você vai treinando para melhorar a sua força. A escrita é a mesma coisa. Não é o primeiro texto, não é o primeiro parágrafo, não é a primeira vez que você sentar para escrever que você vai dizer assim: cara, que maravilhoso, eu sou muito bom nisso. Ainda vou dar um spoiler. E se vocês quiserem, procurem uma reportagem do Fantástico do ano passado que fala sobre síndrome do impostor. Basicamente, a síndrome do impostor são pessoas que são capacitadas, mas sempre acham que não são boas o suficiente. De vez em quando, até pra gente que é professor há um tempão, eu dou aula há mais de 10 anos, eu cursei, né, eu fiz todos os checks ali
de graduações, especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Até hoje, às vezes, se eu dou uma bobeada, me vem um pensamento intrusivo do tipo, pô, parece que eu não sei mais escrever. Nossa, eu não estou conseguindo colocar esse argumento no papel. Isso vai acontecer. Mas aí a gente precisa lembrar que a escrita é um exercício. E esse exercício, ele passa por um monte de etapas que a gente vai primeiro, e aqui nesse curso, fala todas separadas, mas que com a prática você vai ver que elas acontecem meio que simultaneamente. E é tranquilo lidar com elas simultaneamente. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu fazia autoescola para dirigir carro, eu ficava desesperado quando a minha instrutora falava assim, na próxima esquina você vai virar à esquerda. Por quê? Eu sabia que eu tinha que olhar no retrovisor para saber se outro com a velocidade. Eu sabia que eu tinha que diminuir a velocidade quando eu fosse me aproximando da esquina. Eu sabia que eu tinha que dar seta. Eu sabia que eu tinha que olhar se tinha uma faixa de pedestre na rua onde eu estava ou na rua para qual eu estava virando. Eu sabia que eu tinha que ver se a preferência era minha ou de quem vinha na outra rua para saber se eu parava ou não. Eu sabia que eu tinha que virar o volante calmamente para que eu não jogasse carro no meio-fio. Eu sabia que eu tinha que reduzir a marcha, né? Trocar a marcha para fazer essa curva. Ou seja, quando eu estava na autoescola, a direção parecia desesperadora, um monte de coisas para fazer em pouquíssimo tempo, ou mais ou menos simultâneas. E hoje isso é muito automático para mim. A escrita passa por essa mesma lógica. Quando vocês começarem, vai ficar parecendo que tudo é uma coisa depois outra, que tudo é truncado, que tudo é um passo a passo, e com o tempo isso vai ficando mais tranquilo para vocês fazerem, tá? Então, esse é um ponto de você pensar a escrita, primeiramente. E isso faz com que você vá melhorando com o tempo a sua escrita. Ô Luiz, você que acabou de entrar, seja bem-vindo. Se você quiser se apresentar, contar para a gente sua cidade, seu curso, período, ou pelo microfone, ou pelo chat, fica à vontade, tá bom? E aí, Tá ok. pode falar, Luiz. Desculpa. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Luiz, eu sou do Rio de Janeiro. O meu curso é Gestão da Manutenção Industrial e eu estou no primeiro período. Legal, Luiz. Seja bem-vindo a esse projeto de ensino, também a UniCV, tá bom? Bom, e como é que vocês vão pensar, né? Estava falando para as meninas, Luiz, elas não têm experiência ainda de escrita, não sei se você tem ou não tem. Parece que é tudo truncado no começo e a gente fica com medo, com receio, mas tem algumas dicas que vão ajudando a gente de saída. Uma dica importante é pensar o seguinte: a gente nunca escreve um texto sozinho, no sentido de que todas as ideias estão na nossa cabeça. Não um texto do pensamento científico. Se você for produzir um texto de senso comum, se você for produzir um texto teológico, um texto até mesmo filosófico, você pode fazer um monte de elucubrações, escrever um monte de ideias, né? Um texto literário. Mas o texto científico, ele é sempre em diálogo com outros autores que produziram antes. A lógica que eu comentei antes, e aí o Luiz, por exemplo, vai poder ver depois, quando assistir essa aula gravada, de que a ciência é uma parede de tijolos que vão subindo, que vão se acumulando, né? Então, o nosso pensamento, ele sempre tem que dialogar com aquilo que outras pessoas já produziram. E a gente tem que fazer isso de uma maneira ética. O que é fazer isso de uma maneira ética?
é a gente evidenciar no nosso texto aquilo que é a nossa formulação, o nosso argumento e aquilo que a gente aprendeu a partir de outra pessoa, de outra leitura, de outro texto. E mais do que isso, a gente precisa também, em sentido ético, se atentar para o fato de que existe uma infinidade de pesquisas sobre muitos temas. Se você está fazendo uma pesquisa séria, uma pesquisa ética, você não pode ir separando só aquilo que te serve, aquilo com que você concorda. Se você vai falar sobre onde é que está o muro da ciência sobre aquele tema, né? Quais são os últimos tijolos que foram colocados, você precisa mostrar todos eles, ou todos os pontos de vista, ou todos os resultados. E, independentemente das ideias serem combinadas com a sua ou contrárias. Por isso ali está escrito heterogeneidade de ideias, ou seja, ideias múltiplas, ideias variadas. E quando a gente vai lendo os textos, várias vezes vai acontecer com vocês de ler um texto e pensar assim, pô, que texto chato, eu vou deixar de lado. Ah, não concordo com esse autor, não quero. A ciência não é um campo de manifestação de opiniões. Se você só seleciona aquilo que vai reforçar o que você já pensa, então você está reforçando a sua opinião e não a produção do conhecimento. Atente-se, então, para quando estiver lendo, daqui a pouquinho, né? Para essa lógica. Não gostei, mas vou ler. Poxa, eu não concordo com esse autor, mas você precisa ler. Até para poder escrever um argumento explicando o porquê que você discorda. E a gente pode fazer isso. Desde que você consiga fundamentar, você pode fazer isso. Tá? Mas isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. Do mesmo jeito que aprender a fazer uma curva numa determinada rua sem pensar tudo picadinho, tudo que eu tenho que fazer ali no carro, é algo que a gente vai melhorando com o tempo, escrever, construir os argumentos também. Além disso, atenção às normas. Tem letra certa, que é a fonte certa, o tamanho da fonte, o tipo de espaço entre linhas, se deixa parágrafo, um espaço no parágrafo na primeira linha ou não, quantas linhas em branco deixa de uma parte para outra do texto. Professor, isso é muito chato, eu não vou decorar. Com o tempo vai. Mas enquanto você não decora, pesquisa as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, anota elas, deixa num papel do lado de onde você costuma estudar, para quando você estiver escrevendo, você já sentar e já olhar para o seu arquivo e já ir formatando ele certo. Com o tempo isso vai ficar mais natural. E ainda, como é que você faz uso de textos, ideias, argumentos de outras pessoas? Através de citações. O que é citar? Que é quando a gente cita algo, quando a gente menciona, né? Uma citação no seu texto, ela pode ser literal, ela pode ser uma reformulação. Uma citação literal é quando você copia a ideia do autor. Lá na frente, a gente vai falar sobre forma de citação, estratégia para fazer uma citação. Hoje eu estou só dando os passos gerais da escrita para vocês, né? Mas o que é uma citação literal? É quando você vai copiar, entre aspas, mostrando que é uma cópia, um trecho que outra pessoa escreveu. Pode fazer isso? Pode. O que não pode? Copiar uma página, colocar uma citação embaixo outra, daí você não aparece no texto. Mas você pode trazer algumas citações diretas no seu texto. Assim como você pode trazer citações indiretas ou reformulações da ideia de um determinado autor, autora num texto, que é você pensar com as suas palavras como é que você conta sobre aquele argumento. Qual que é uma diferença principal? Uma citação direta geralmente é uma ideia em um parágrafo, em algumas linhas, que você transcreve para o seu texto. Mas às vezes você vai ler um texto que você vai ler uma sessão inteira, 6, 7 páginas.
E você vai sintetizar aquilo em 1 ou 2 parágrafos, com as suas palavras, mas com a ideia de outra pessoa. E aí você faz uma citação indireta. Isso significa, então, que você vai amarrando e construindo o seu texto conforme você dialoga com esses outros autores. Tem ainda um outro ponto bem legal. A gente tem aqui 3 pessoas nesse momento que estudam 3 cursos diferentes. A Bianca, despachante documentalista, a Isadora, sociologia, e o Luiz. Luiz, repete para mim o seu texto, que o das meninas, seu curso, que o das meninas eu esqueci, mas está escrito no chat. É gestão da manutenção industrial. Gestão da manutenção industrial. Vocês percebem que vocês são de 3 áreas diferentes e que vão trabalhar com coisas diferentes? Isso é importante para vocês pensarem o seguinte: existem várias dicas de escrita que são super comuns. Vale para todo mundo. Escrita científica é escrita científica. Mas existem algumas especificidades, principalmente com relação às normas. Então, por exemplo, para cursos do campo jurídico, para cursos da área da saúde, tem algumas revistas, alguns eventos que não usam as normas da BNT como parâmetro, que usam normas específicas da sua área, que, portanto, vão implicar que vocês compreendam qual é a norma específica da sua área. Esse é um primeiro ponto para a gente pensar o seguinte: muito do que nós vamos desenvolver aqui é a base da escrita científica, e vale para todo mundo. Lá na última aula, quando a gente falar de vocês produzirem artigos, eu vou falar assim, agora não é formatação só, porque a formatação vai variar conforme o campo do conhecimento de vocês. Mas a grande base do que a gente faz é geral, porque é conhecimento científico, produção científica. E o que a produção científica não permite? Ou o que a produção científica deve evitar? Primeiro, um texto que fica rodando para explicar as coisas, um texto redundante na argumentação, repetitivo, que não tem objetividade naquilo que ele expõe. Ou popular, não sei como é que é aí na cidade de vocês, e aí vocês me falem como é que é se for diferente. Aqui a gente fala encher linguiça, que é mais ou menos assim, você tem uma ideia e aí ela dá para explicar em um parágrafo. É assim também aí, Luiz, no Rio de Janeiro? Você fica Mesma coisa. parágrafos escrevendo aquela mesma coisa. Bianca, conta aí como é que é em Betim, Isadora em Curitiba, se é igual. Não pode o texto científico. O texto científico não é um espaço da gente ficar requentando um argumento, da gente ficar falando a mesma coisa de outro jeito. Ou tem um outro exemplo que eu ouvi esses dias, que é simulador de lero-lero. Sabe aquela coisa de blá, 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 e a pessoa não está falando nada, mas está escrevendo um monte de coisa? O texto científico não permite isso. Tá? O primeiro erro que eu gostaria de destacar de saída é esse. Se você está ali 2 ou 3 parágrafos escrevendo praticamente a mesma coisa, tenta enxugar. Tenta ver o que de fato aquele seu texto tem, que é uma informação. Estou repetindo a informação, então eu não preciso. Ah, mas esse parágrafo está tão bom, mas ele está tão bom que ele é melhor que o anterior, então tira o anterior. Né? Ou mescla. Tome cuidado para não encher linguiça no texto. Tá? Ah lá. A galera de Minas Luiz está falando que usa muito lero-lero. Eu acho que lero-lero e encher linguiça são 2 termos quase universais, de senso comum, né? Para falar sobre isso. Um outro erro muito comum é você não justificar ou não fundamentar os argumentos. Então, você está lá escrevendo e vai falar sobre uma crítica à maneira como o mercado de trabalho cada vez mais exige da gente, cada vez menos oferece contrapartida, tem muitos empregos que as vagas são oferecidas e nem tem mais um contrato CLT, né? As pessoas têm que abrir o próprio PJ ou tem que ser MEI para prestar serviço.
E aí você fala tudo isso, mas não menciona uma legislação trabalhista, não menciona um autor que você leu, que fez a crítica. Isso é um problema e é um erro. Professor, mas por que? Esse argumento está errado? Não, o argumento não está errado, não. Mas será que você é a primeira pessoa que está falando isso? Será que a gente não tem um monte de gente que já está escrevendo sobre isso, falando sobre isso há algum tempo? Vou dar só um exemplo, se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre a maneira como o mercado de trabalho coloca o trabalhador nessa condição cada vez mais de subproletariado. Dois, na verdade, vários textos do Ricardo Antunes, que é um sociólogo, ele é o principal autor da sociologia do trabalho no Brasil, e o Gessé Souza, que escreve sobre a condição de subproletariado no Brasil. Vocês vão ver que esse argumento tem um monte de gente que já escreveu. Então, se vocês fossem escrever sobre isso, vocês teriam que mencionar esses autores, ou outros autores que vocês tenham lido e que tenham escrito sobre isso. O que não pode, o que é um erro comum na escrita? Tomar um argumento, escrever o argumento e não fazer a citação. Professor do céu, eu esqueci, não foi por mal. Tudo bem, a gente está no processo de construção, de vocês aprenderem a fazer. Escrita é um exercício, vocês vão melhorando a execução do exercício, né? Escrever e esquecer de mencionar o autor é como fazer um exercício aqui no puxador e deixar a coluna na posição errada. Quando o instrutor te corrige, você melhora a posição da coluna. Quando um professor te corrige, você dá mais atenção para, de fato, mencionar os autores naquele parágrafo. Isso é parte do processo que a gente vai construindo. E tem um outro erro, e aí esse erro não pode acontecer, que é o uso da opinião. Professor, mas eu acho... Já não dá. E por que não dá? O conhecimento científico é embasado naquilo que outras pessoas escreveram ou naquilo que você, de fato, pesquisou empiricamente numa investigação de campo. Uma investigação de campo a gente faz, geralmente, nem é na primeira iniciação científica. Ela demanda tempo, ela demanda maturidade, tá? E aí, ainda que você faça uma pesquisa de campo, você não vai dizer eu acho, não vai dizer na minha opinião. Você vai ter que falar a partir do que os seus dados apresentam, a partir daquilo que você coletou lá naquele espaço em que você buscou as informações, que pode, inclusive, ser o contrário daquilo que você pensa, ou pode ser, inclusive, o contrário daquilo que você gostaria de encontrar. Mas a ciência tem rigores, né? E por isso é importante que a gente se baseie em normas, que a gente utilize essas normas, que a gente pense a maneira como as diferentes metodologias e técnicas de pesquisa nos são úteis, tá bem? Vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram colocar até aqui, antes de eu avançar para falar um pouco sobre o projeto de pesquisa? Podem ficar à vontade. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas a primeira aula ela é muito panorâmica, tá? A ideia é falar sobre o que a gente vai fazer nesse nosso curso como um todo, para que vocês já tenham a noção e nas próximas aulas já vão pensando assim, isso é importante porque é um passo para depois eu fazer isso e isso, conforme o professor falou na primeira aula. Se tiverem dúvidas, por favor, se manifestem, tá bom? O que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa, ele é uma proposta daquilo que você se dispõe a estudar e que basicamente tem 4 pilares. O que são esses 4 pilares? São as 4 dimensões que eu coloquei no slide. Dimensão técnica, dimensão ideológica, dimensão científica, dimensão discursiva. Dimensão técnica, ela tem a ver com os procedimentos que você vai adotar. Ou seja, qual é a metodologia da sua pesquisa? Você vai fazer uma pesquisa que é uma pesquisa de revisão bibliográfica, você vai olhar especificamente aquilo que já foi produzido de conhecimento, você vai olhar isso, mas você também vai fazer entrevistas, ou vai analisar documentos, ou vai trabalhar com dados estatísticos. Isso é a dimensão técnica da sua pesquisa.
A dimensão ideológica da pesquisa tem a ver com quais são as suas escolhas teóricas e quais são os pressupostos ou as hipóteses nas quais a sua pesquisa se fundamenta. Por que a gente chama isso de ideologia? E aqui eu vou pedir para vocês não misturarem nem de longe isso com questões relacionadas à política. Porque ideologia é uma coisa, ideologia política é outra coisa. Ideologia é sempre um conjunto de bases, valores, nos quais você se fundamenta. Então, para a política também vale. Mas aqui a gente está pensando em autores, correntes teóricas, tá? Então, a sua dimensão ideológica é quais são os argumentos teóricos que embasam a sua perspectiva de pesquisa. A terceira dimensão, que é de fato a dimensão científica, ela é uma combinação entre as duas dimensões anteriores, que é como você lê os elementos teóricos e como você aplica esses argumentos teóricos, esses elementos, na realidade social para que você encontre resultados. E a última dimensão, a dimensão discursiva, é quando você junta as dimensões técnica e ideológica na dimensão científica, você precisa depois contar para as pessoas quais são os resultados científicos da sua análise. E essa é a dimensão discursiva, ou seja, quais são os recursos linguísticos, qual é a maneira como você escreve o texto, a maneira como você escolhe contar sobre o texto para as pessoas. E aí, de novo, vamos voltar no exemplo da gente aprendendo a dirigir o carro. Tudo isso, com o tempo, vai acontecer mais ou menos junto para vocês. E ao longo das nossas semanas, vocês vão percebendo como é que isso vai se amarrando para acontecer simultaneamente, tá bom? Mas daí o que é o projeto em si? Primeiro, o que a palavra projeto quer dizer? O que a palavra projeto quer dizer para vocês? Projeto, para mim, quer dizer uma proposta, quer dizer uma ideia, quer dizer alguma coisa que eu ainda vou desenvolver, né? Então, o projeto, ele é um esboço do que eu quero fazer. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, tem que ter um projeto. Tem que ter projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico. O que esses projetos, esse conjunto de projetos tem? Várias informações que depois você vai juntar para ter uma casa, ou para ter um sobrado, enfim. Então, o projeto, nesse caso, é o esboço daquilo que você quer fazer. Se você trabalha numa empresa que vai desenvolver um novo processo, você não começa desenvolvendo para ver se vai dar certo ou não. Você precisa primeiro desenhar um projeto, um esboço daquilo que você quer fazer, para depois poder implementar. E um projeto de pesquisa, ele tem uma estrutura delimitada, uma estrutura específica para ser realizado. Ele tem que ter os elementos que compõem uma introdução ou uma apresentação do projeto. Então, ele tem que ter um problema que te move, uma contextualização de como esse problema é importante, objetivos. Depois você vai ter que mostrar a metodologia, vai ter que mostrar o seu quadro teórico, ou seja, a dimensão ideológica que te move. Enfim, esse projeto ele tem uma estrutura específica e ele é diferente de outros tipos de escrita, porque, por exemplo, ele é sempre pensado e escrito na perspectiva futura. Inclusive os verbos que você usa têm que ser em tempo futuro, né? Você não vai poder dizer esta pesquisa objetiva, esta pesquisa objetivou. Não. Essa pesquisa terá como objetivo, porque você ainda está projetando, não é o momento da execução. Então, tem alguns detalhes que você precisa levar em conta para escrever um projeto, e isso a gente vai ver ao longo das nossas próximas aulas, de uma maneira bem detalhada, bem refinada. Agora, a gente está caminhando para os nossos últimos 20 minutos. Eu não sei se vocês conseguem ver bem,
eu, na minha cabeça, e aqui aparecendo para mim na tela, eu consegui aumentar a tela do slide. Falem para mim, alguém aí, se deu certo. Deu certo, Luiz? Ficou grande? Eu vou ler. Tá, dá para ler sim. Obrigado. Obrigado. Vocês três responderam. Obrigado. Eu vou ler agora com vocês 4 parágrafos de um texto que chama Um Guia para Escrever Profissionalmente na Ciência Política, que também vai ser disponibilizado como material de apoio. Ele foi publicado em 2018 numa revista chamada Política Hoje. E, apesar de ser um guia para escrever profissionalmente na ciência política, ele tem um monte de dicas que servem para escrever cientificamente. Tá? Ele não é um texto só para ciência política. E aí, eu vou ler os primeiros 4 parágrafos para a gente pensar um pouco sobre eles, como é que é escrito. E aí, presta atenção numa coisa que eu acho que é bem legal desse texto em específico, que é a maneira como o autor faz essa introdução do texto de um modo que não é todo formal. Por quê? Porque ele está se dispondo a dialogar com o leitor. Vamos começar. Primeiro que já tem um título legal, né? Não chama introdução, chama atitude. E aí ele começa assim, ó. Escrever é difícil. Na melhor das hipóteses, é produzir inteligência, no limite do possível, esclarecendo um mundo que é bagunçado em seu estado natural. Nenhum de nós faz isso tão bem quanto gostaríamos. Deixa eu só aceitar aqui uma pessoa que pediu para entrar. É uma pena que a escrita é capturada pelas humanidades e ensinada por aqueles com inclinações humanistas, porque essa visão criativa, que é expressiva, atrapalha o entendimento de que a escrita é a aplicação da inteligência altamente disciplinada. Escrever é pensar. A ideia que alguém possua boas ideias, mas que seja incapaz de expressá-las, é incorreta, em minha opinião. Se você não puder expressar uma ideia, você não a tem. Quando você não escreve de maneira clara, é uma desilusão acreditar que você possui um claro entendimento sobre determinado assunto. Se você possuísse, você o teria escrito. Olha só como é um texto que começa afrontando a gente, né? É um texto que inquieta a gente. Eu já gosto dessa primeira frase. Escrever é difícil. Porque aí, pessoal, a gente não romantiza. Não cria a ideia de que todo mundo começa e já sabe escrever. Eu falei no começo dessa aula que até hoje, às vezes, eu tenho dificuldade de escrever determinados argumentos, de pensar como é que eu posso colocar uma ideia no papel. Então, a gente precisa ter em mente que escrever é processo. Nenhum de nós faz isso tão bem quanto gostaríamos. Todo mundo que se dispõe a escrever, em algum momento se critica, se martiriza de, poxa, vai ser muito comum vocês pensarem assim, nossa, eu queria escrever igual essa pessoa escreve. Nossa, eu queria muito conseguir escrever isso aqui. E isso é parte do nosso processo de melhoria. A gente se inspira e aprende vendo que outras pessoas escrevem. No segundo parágrafo, tem uma dica muito legal que é pensar o seguinte: se a gente de fato tem uma ideia boa, a gente precisa conseguir escrever essa ideia. Se você não consegue escrever pelo menos um parágrafo sobre algo que você está pensando, é porque ele ainda não está organizado na sua cabeça. Então, a minha dica é, coloca no papel e vai melhorando. Às vezes você vai colocar no papel e não vai estar bom. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu abri um arquivo que chamava Objetivo da Dissertação. E eu escrevi o objetivo. Ele tinha umas 8 linhas. E estava errado, né? O objetivo tem que ser curto. E aí eu reescrevi. E eu reescrevi. E depois de uns 2 dias eu voltei. E o meu arquivo, no final, ele ficou com uns 12 ou 13 objetivos. Até eu entender que estava certo, que estava bom. Que aquele era o objetivo que, de fato, eu tinha para a minha dissertação. Então, percebam que a ideia do objetivo, a ideia da escrita é que a gente vá melhorando aquilo que a gente faz. E conforme a gente vai melhorando aquilo que a gente faz, a gente consegue avançar
no nosso processo de escrita. Vamos continuar então mais 2 parágrafos, prometo que eu termino de usar esse texto. Escrever também é difícil porque o que você sabe sobre um assunto é radicalmente diferente daquilo que um leitor sabe e daquilo que ele ou ela deseja saber. Para o sucesso da comunicação, você precisa descobrir o que o leitor sabe e aquilo que ele ou ela deseja saber. Isso significa desenvolver o hábito de ler suas próprias palavras, do começo ao fim, simulando o que acontece na mente do leitor, que sabe apenas aquilo que pode ser aprendido com as suas palavras e como você as escreveu. Isso significa que quando a gente se propõe a escrever sobre algo, primeiro a gente precisa fazer uma varredura, encontrar outras pesquisas científicas que já escreveram sobre aquilo e levar para o nosso texto essas informações. Porque é o ponto em que a gente dialoga com a pessoa, o leitor, a leitora que já leu algo. E depois a gente traz a nossa contribuição, para que a pessoa entenda de onde a gente partiu, para onde a gente está caminhando. A escrita é, em alguma medida, um processo comunicacional. Eu preciso escrever de um modo que a outra pessoa me entenda, porque senão eu não estabeleço a comunicação. E aí não funcionou a ideia de que eu coloco um tijolinho lá na parede da ciência. 4º parágrafo. Escritores ruins geralmente dizem: eu sei o que eu quero dizer, e se o leitor não consegue entender minha escrita, isso é problema dele ou dela. Errado. Isso é problema seu. Leitores que não conseguem seguir um argumento geralmente concluem que o autor não é muito esperto. E considerando que já estive no papel de autor e leitor, eu acho que os leitores estão certos. Então, se você adota essa atitude de que é problema do leitor descobrir o que sua escrita significa, mude isso ou se prepare para o fracasso profissional. Gente, olha só o argumento que aparece aqui, né? A ideia de que quando a gente escreve, nós precisamos fazer de um jeito que o nosso leitor entenda. Se o meu leitor não consegue entender aquilo que eu estou tentando comunicar, então eu tenho um problema, porque eu não estou conseguindo falar com o meu leitor. Se eu não falo com o meu leitor, ele não consegue me acompanhar. E aí, a gente precisa ter esse tipo de preocupação. Professor, isso significa que o que eu escrevo não está certo? Não. Isso significa que a gente tem que se preocupar em fazer o nosso texto para que as pessoas entendam. Professor, mas aí eu vou escrever de um jeito muito simples. Não se trata de escrever de um jeito simples. Se trata de escrever de uma maneira que você mostre o seu conhecimento, mas que seja plausível para as pessoas também entenderem. Vocês perceberam que esses 4 parágrafos têm argumentos muito potentes e muito importantes escritos de uma maneira simples? Não citou ninguém, não ficou falando de teoria, porque é justamente isso que o autor está exemplificando quando ele escreve sobre isso nesse texto. E esse é um ponto, ou essa é uma mensagem que eu espero que fique para vocês dessa nossa aula de hoje. E aí eu queria que vocês pensassem um pouco e refletissem. Você já tem alguma preocupação científica? Já tem algo no seu curso, né? Vocês estão começando e te despertou interesse? Ou quando você se matriculou nesse curso, tem uma coisa que chama a sua atenção, que você quer conhecer, que você quer aprofundar o seu conhecimento, ou saindo do curso e olhando para fora da sala de aula, para fora do seu quarto, do seu escritório, na sua comunidade, na sua cidade, nos grupos em que você circula, as pessoas com quem você socializa, nas mídias que você consome, TV, internet, redes sociais. Tem algum tema que te desperta curiosidade? Tem alguma coisa que você gostaria de aprender cientificamente, que você gostaria de conhecer conceitos, uma perspectiva teórica, para que a gente esboce o seu projeto de pesquisa? Pensem sobre isso. E depois que vocês pensarem sobre isso, se vocês quiserem, me mandem por e-mail para a gente
ir conversando. Meu e-mail está lá no Moodle, tá bom? Agora, para a gente fechar a aula, eu queria dar 6 dicas para vocês. Dicas de livros, alguns deles vocês encontram o PDF inteiro na internet, outros não, mas aí vai de cada um pensar se é algo que vale a pena se preocupar e buscar. O primeiro livro é o livro de uma professora brasileira, lá da Universidade de Brasília, chamada Débora Diniz, e chama Carta de uma Orientadora sobre Pesquisa e Escrita Acadêmicas. Esse livro é muito legal. Já tem duas edições desse livro da Débora, em que ela traz uma série de apontamentos para vocês, para a gente, né, para mim também como professor, pensar o processo de escrita. E aí é legal esse livro, porque a Débora vai falando como se ela estivesse conversando com um aluno dela, ou com os alunos, as alunas dela. Então ela vai falando como é que você pensa um tema de pesquisa, como é que você elabora um problema e um objetivo, que é o que a gente vai falar na próxima aula, como é que você pode pensar a sua rotina de escrita, de anotações. Então, para quem quer escrever, é um livro que vale muito, muito a pena. Na Amazon, por exemplo, ele está na faixa de 27, 30 reais. Então, não estou fazendo propaganda para vocês comprarem, vocês podem procurar na internet, mas é um livro bem bacana. O segundo livro é um livro de um autor estadunidense chamado Howard Becker, que chama Truques da Escrita para Começar e Terminar Teses, Livros e Artigos. O Becker, ele traz um monte de ideias bacanas para você escrever. E ele escreve essas ideias de um modo que sejam como grandes dicas. Então, o livro tem uma densidade, mas ele vai contando, ele vai dizendo, olha, quando você tiver que abordar, por exemplo, o uso de dados estatísticos, o melhor caminho para você fazer isso é... E ele vai te ajudando a pensar a construção dos argumentos de uma maneira bem dialógica, bem detalhada. Por outro lado, o livro Como Escrever Bem, o clássico manual americano de escrita jornalística e de não ficção, do William Zinsser, ele tem um monte de dicas para você fazer uma escrita mais formal. Então, uma escrita mais direta, mais objetiva, argumentativa, afinal, ele é focado em jornalismo. Então, esse livro também tem um conjunto muito bacana de dicas importantes para a escrita. Ao longo das aulas, em vários momentos, eu vou pegar um ou outro trecho ou dica para trazer para vocês, mas essas são 3 leituras bem bacanas para você pensar a escrita. As minhas outras 3 dicas, elas não são dicas metodológicas, elas não são dicas sobre como escrever, mas elas são dicas de leituras que eu gosto muito, esses 3 livros, e que são exemplos para mim de boas escritas. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, como é que eu posso pensar, né, uma escrita bacana? O primeiro livro, que está ali em azul, do Michel Coforado, Coisa de Rico, A Vida dos Endinheirados Brasileiros, é o livro escrito a partir da tese de um antropólogo, o Michel, que no ano passado foi um dos livros mais vendidos do Brasil. Na semana passada ele era o 2º livro mais vendido do Brasil ainda, que fez a tese dele sobre como as pessoas que são ricas enxergam a riqueza, como é que as distinções acontecem e como isso vai se tornando perceptível no cotidiano. O Michel faz isso a partir de relatos antropológicos e o livro, por vezes, ele parece quase literatura. Tem um momento, só para dar um exemplo, em que ele fala mais ou menos assim, chegou um determinado ponto que eu entendi que as pessoas ricas, elas não queriam conversar comigo.
porque sempre, quando eu tentava o contato, era a secretária ou o secretário que falava comigo. E eles diziam assim, com quem é que eu posso entrar em contato para a gente agendar? E eu dizia comigo mesmo. E já acabava a conversa. Por quê? Pessoas ricas valorizam que você seja tão ocupado a ponto de precisar de uma pessoa para cuidar da sua agenda. E aí ele criou uma secretária imaginária chamada Renata. E era ele mesmo que respondia os e-mails e assinava como Renata, que era a secretária imaginária, e funcionou. Então tem um monte de capítulos, de sessões do livro em que o Michel vai contando de uma maneira que é quase literária. Em outras ele menciona um monte de autores da antropologia e ele vai construindo categorias analíticas. É um livro que vale muito a pena ler porque ele tem uma escrita que é uma escrita leve. O segundo livro que eu queria dar como dica para vocês, para quem quiser e puder ler, é o livro Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania. É um livro que tem mais de uma década. Ele diz respeito ali à primeira década de funcionamento do programa Bolsa Família. Ele foi escrito pela Valquíria Leão Rego, que é uma antropóloga, com o Alessandro Pinzani, que é um filósofo, e eles por 5 anos visitaram os principais bolsões de pobreza do Brasil, onde eles entrevistaram, conversaram com mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família. E eles falaram com elas em diferentes momentos ao longo do tempo. O livro tem capítulos que são plenamente teóricos e fazem discussões sobre representação, sobre pobreza, sobre como as desigualdades operam, e tem capítulos que são centrados nos relatos dessas visitas ao longo do tempo. E aí eles vão mencionando e recuperando argumentos teóricos, mas são muito centrados nos relatos. E aí tem relatos lindos e ao mesmo tempo de cortar o coração, como por exemplo, de uma mulher que fala: vocês sabem qual foi a minha alegria na primeira vez que eu pude comprar um pacote de macarrão fechado? Eu não tive que ir lá e pedir um punhado de macarrão porque eu não tinha dinheiro para comprar um pacote. Ou pensando um pouco a questão da autonomia, né? Quando uma mulher diz assim: hoje eu tenho uma conta na venda com o meu nome, o dinheiro do Bolsa Família vem no meu nome. Então eu não sou mais a esposa do fulano só. Eu tenho um nome, eu tenho autonomia. Ela não fala autonomia, né? Ela fala: eu existo agora ali, ó, eu posso comprar com o meu nome. Então tem um monte de relatos muito bacanas de serem lidos, da gente ver eles contando, né, as experiências, além de contar como era chegar nas casas, contar o que eles viam de mudança de um ano para o outro nas residências. E algo que me marcou muito é essas mulheres elas não tinham, né, a noção de que receber um recurso público federal da política de assistência social para a subsistência, entender que aquilo era um direito previsto na Constituição. Então o livro tem um monte de camadas e é uma leitura que vale muito a pena ser feita. E a minha última indicação de leitura é um livro que não é um livro científico, apesar de ter sido escrito por uma cientista. É uma médica que trabalha com cuidados paliativos, chamada Ana Cláudia Quintana Arantes, que escreveu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E, além desse, ela escreveu outros livros que têm lições de vida muito grandes. Assim. Foi um livro, talvez o livro que eu mais me emocionei lendo até hoje. Quando a gente olha para o título, fica assim: caramba, é um livro sobre morte. Mas é um livro sobre a Ana Cláudia contando experiências que ela viveu nessa profissão que ela tem, né, de quem trata de cuidados paliativos. Então ela sempre está próxima das pessoas quando elas estão nos últimos momentos de vida, né, e quando elas escolhem, então, ao invés de muita medicação, ou elas ou a família, né, ou de ficarem dopados, elas escolhem viver os últimos momentos com lucidez
até quando for possível. E aí o livro tem histórias que são muito tristes, né? São histórias de pessoas que morrem, né? Que falecem. Mas ao mesmo tempo, tanto a partir da perspectiva do que ela interpreta e de como ela se percebe nas situações, como aquilo que as pessoas que falecem contam para elas no leito de morte, ou familiares ou pessoas próximas conversam, ou ela percebe, né, e relata dos contatos das pessoas com quem está próximo da morte. Tem tantas lições de vida e tem tantas passagens que são tão lindas e inspiradoras. Eu costumo dizer que é uma leitura que vale a pena ser lida. E a maneira como ela escreve, a maneira como ela se coloca no texto é muito bonita, porque ela se coloca sempre com respeito e respeitando a dignidade, né, das pessoas sobre as vidas que ela está falando, mesmo que sem mencioná-las. Então, acho que são 6 dicas que ficam para vocês. Os slides vão ficar disponíveis no Moodle, vocês podem olhar depois dessas dicas, que para quem tiver interesse, acho que podem ser leituras inspiradoras. Bom, com isso, então, eu termino essa nossa primeira aula. Eu agradeço demais, Bianca, Isadora, Luiz, né, que ficaram aqui, que estiveram aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário, falar algo sobre a aula, sobre o conteúdo, algo que vocês esperam que eu faça diferente ou que eu melhore para a próxima semana, eu fico aqui à disposição e depois também por e-mail. E deixo aqui no cronograma que a gente se encontra na próxima quinta para falar sobre tema, problema e objetivo de pesquisa. Vou dar um minutinho, caso vocês queiram se manifestar, antes da gente terminar a sessão e encerrar essa aula. Bianca colocou, vou ler porque depois quem assistir não tem chat, né? A Bianca escreveu: obrigada, super produtivo por hoje. A Isadora colocou: muito obrigado, estou muito animada para a próxima quinta. Não sei se o Luiz, que está com o microfone, quer fazer algum comentário, deixar o feedback também. Luiz, se você quiser, pode ficar à vontade. Vou entender o silêncio com não agora. Na verdade, desculpa. Pode falar. Não, gostei da aula, sim. Gostei da aula. Eu achei muito interessante. Eu me inscrevi no curso, mas não imaginava que seria tão, tão gratificante. E eu aguardo a próxima quinta-feira para a gente continuar aí. Legal. Obrigado, Luiz. Gente, então é isso. A gente se encontra na próxima quinta. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham sido picado aí pelo interesse em conhecer mais sobre a escrita, sobre a pesquisa, e a gente se encontra na próxima semana, tá bem? Eu vou encerrar a gravação e aí depois eu já fecho a sala. Tchau, tchau, gente.